Senhor presidente, vereador Sauer, cumprimentando mais uma vez, cumprimento a todos os nobres colegas vereadores dessa casa, cumprimento especial à nossa comunidade que se faz aqui presente, muitos amigos hoje aqui, não vou citar nomes para não causar o erro de acabar esquecendo alguém, mas cumprimento a cada um dos senhores individualmente, faço uma menção especial aos amigos da Associação Shotokan, que, muito bem lembrado pelo Suco, através do seu projeto, merece todo o reconhecimento, todo o destaque da nossa sociedade. Cumprimento especial também àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, pelo portal da TV Câmara. É sempre um prazer estar aqui com os senhores. Eu vou ser bastante breve, senhor presidente, tem vários inscritos hoje na tribuna ainda, a sessão vai ser longa, então eu não quero me alongar também, mas eu quero trazer aqui para a tribuna um tema bastante importante, que há muito tempo vem sendo falado na Câmara de Vereadores, alguns vereadores apresentam pedidos nestes sentidos, mas a gente vê que pouca ação tem sido resolvida e solucionada por parte dos órgãos públicos, municipal, estadual e federal. Quando a gente fala dos riscos, dos acidentes e dos problemas que estão acontecendo em rodovias municipais, estaduais e federais de Marechal Cândido Rondon. Hoje eu e o vereador Moacir trouxemos aqui para destaque um pedido ao Poder Executivo Municipal que tome providências urgentes, ou melhor, não é um pedido, vereador Moacir, é um repedido, porque esse pedido já foi feito várias vezes anteriormente, não foi atendido, e nós trazemos ele novamente à discussão a esta casa, que é a questão do trevo do anel viário do contorno sul de Marechal Cândido Rondon. Semana passada, mais um acidente, mais uma vítima fatal. Não é novidade isso acontecer naquele trevo, e nós não vemos nada ser feito para reparar o que precisa ser reparado naquele local. A gente estende um pouquinho mais, vai para o governo do Estado, e a gente pode falar aqui da curva do rodeio. Curva do rodeio, se não me engano, o vereador Pedro já apresentou pedido semelhante também, para que fossem implementadas melhorias lá através do DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, e pouco se vê fazer naquele local. Melhorias são feitas, paliativas, algumas implementações, se colocam alguns equipamentos públicos para ajudar, mas não se resolve o problema. Quando a gente fala de governo federal, a gente pode cobrar o DENIT e falar da curva da Sorasa, quem vai a Guaíra, logo depois ali do viaduto de Marechal Cândido Rondon da CC, ou da Avenida Maripá. Mais um problema onde frequentemente acontecem acidentes com vítimas fatais, com vítimas graves, com vítimas de diversas consequências. A gente precisa trazer essa discussão para essa Casa de Leis. A gente precisa, se for até mesmo necessário, promover uma audiência pública, convocar os secretários responsáveis, convocar os membros do DR, convocar os membros do DENIT, porque nós precisamos de providências urgentes implementadas naqueles locais. Nós precisamos de providências urgentes implementadas no anel viário, nós precisamos de providências urgentes implementadas nas estradas estaduais e providências urgentes implementadas nas estradas federais. Eu, em 27 de junho de 2022, logo depois de um acidente que ejetou um bebê para fora do carro no trevo do anel viário, eu vim aqui através de uma proposição, através da indicação 404 de 2022, e alertei o Executivo, precisam-se providências naquele local. Não sei quais. Arion, mas você sabe quais providências precisam? Não sei, eu não sou da área. Para isso nós temos engenheiros de trânsito, nós temos um conselho próprio que cuida do trânsito de Marechal Cândido Rondon, nós temos funcionários para isso, que precisam estudar e descobrir quais são as medidas que poderiam ser colocadas lá para diminuir o número de acidentes. Não sei se são lombadas, não sei se são sinalizações, não sei se é um trevo diferenciado, se é a municipalização do trânsito, que falava há pouco com o vereador Moacir. O que precisa ser feito eu realmente não sei, não é a minha área. Mas eu sei que alguma coisa precisa ser feita para que parem de morrer cidadãos rondonenses naquele local, para que parem de se acidentar e ferir pessoas, rondonenses ou não, naqueles locais. Então eu volto a dizer, vereadores, colegas vereadores, para que a gente dê carinho e dê atenção a essa questão do trânsito em Marechal Cândido Rondon, das nossas rodovias municipais, estaduais e federais. Que a gente pense juntos, eu acho que isso é uma matéria que os 13 vereadores têm comum acordo em saber da importância de que isso seja feito, que a gente pense em uma solução, seja com o município, seja com o Estado, seja com o governo federal. O vereador Moacir pediu uma parte. Agradeço a parte, vereador Arião, cumprimento o presidente e a todos os colegas vereadores, a comunidade. Apenas para contribuir, vereador, o senhor coloca muito bem, inclusive são 3 rodovias de esferas de administração diferente. A rodovia que vai a Margarida é uma rodovia municipal, a que vai a Guiporã é uma rodovia estadual e aí perto da Sorasa é uma rodovia federal. Então, são 3 entes
diferentes e que precisam ser provocados, porque senão vai ficar assim. Se esquece, a família não esquece, mas a comunidade esquece o acidente. Imagina-se que isso vai se resolver por si só e não vai. Não vai. O senhor fez menção, e o vereador Padeiro aqui diz, mas escuta, Moacir, não dá para botar lá um controle eletrônico de velocidade, fazer alguma coisa no anel? Aí volta-se a velha discussão da municipalização do trânsito. O município só pode autuar, multar, se ele tem a municipalização do trânsito, tem o seu agente de trânsito, e aí ele legaliza também o controle eletrônico. Então, essa é uma discussão recorrente, vereador Pedro. Nós falamos já N vezes disso. E, quando estive na prefeitura, nós deixamos isso autorizado pela Câmara. Inclusive, o concurso último que nós fizemos, estava prevista a contratação de agentes de trânsito. Faltava, sim, algumas questões que depois surgiram, que junto ao DETRAN e outros órgãos precisava ser feito. Mas é isso, a administração é para resolver o que ainda não está decidido fazer, mas nós paramos com a municipalização. E eu volto a dizer, em algum momento nós temos que ter coragem para fazê-lo. Rondon está crescendo, os contornos estão aí, vamos ter o contorno oeste daqui uns dias, vereador, e aí mais inserções, mais gente, mais empresas saindo do perímetro urbano. É o caso ali da linha Guarani. Os vizinhos todos me cobrando, Moacir, faça alguma coisa, vocês não podem ficar quietos, calados. Então, do seu pedido, eu vi umas placas a mais que foram colocadas na aproximação do trevo. Mas não é o suficiente. Eu também não vou indicar aqui para a Secretaria, né, do município o que fazer, mais luminosos, mais agressivos, fazer, de fato, o motorista prestar atenção e, como solução definitiva, ou uma trincheira para quem vai para Margarida, ou uma elevação de pista para quem está no anel viário, é a solução do futuro, não tem outro jeito. Assim como nós fizemos aqui na 163, né, com os acidentes que aconteciam na ACC, e já estamos batendo, já superamos a ACC com os acidentes aí no anel viário que vai no trevo de Margarida. Então, é hora de discutir. Suquinho, eu sei que o senhor também fez um requerimento, mas, assim, não dá para deixar passar. A comunidade cobra, vocês vão deixar esquecer de novo esse assunto? Então, a gente fez algumas manifestações durante a semana e me somei ao vereador Arion para, de fato, fazer a indicação de forma formal. Agradeço a parte. Obrigado pela contribuição, vereador Moacir. Como bem dito por Vossa Excelência, a gente precisa provocar aqueles que são responsáveis por isso. Mas, como eu sempre digo, o vereador Arion sozinho não consegue fazer com que esses órgãos tomem consciência da gravidade da situação e realmente façam alguma coisa para que seja modificada essa situação. Então, a gente precisa da união dos vereadores, e por isso eu ressalto, eu acho que uma audiência pública seria bastante interessante, com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com o Governo Federal, para a gente discutir com pessoas técnicas qualificadas o que pode ser feito para isso. Porque individualmente a gente tem feito, como eu disse, o vereador Pedro já apresentou alguma coisa nesse sentido, o vereador Moacir, o vereador Padeiro também já, o vereador Gordinho também já tinha apresentado alguma coisa nesse sentido, o Suco, se eu não me engano, apresentou lá sobre a curva do Sorasa. Vários vereadores estão se manifestando nesse sentido, mas a gente precisa unir forças, unir a Câmara, para que seja realmente algo feito na prática. O vereador Gordinho também pediu uma parte, tem a palavra. Gente, obrigado pela parte. Eu quero contribuir muito, porque a gente, quando vê uma família perder um ente querido, é doído. Uma pessoa falou, gerou do meu ventre e agora vem num madeira, um caixão. Então é doído para uma família. Eu tenho falado, Moacir, que o nosso secretário de Mobilidade Urbana, o coronel, tem feito essa parte. Ele é um ser humano incrível, eu gosto muito dele. Agora o DENIT, o DR não tem feito. Lá onde morreu o Tcheco, lá aquele ônibus de Pato Bragado, até hoje não tem nada. E eles levam tudo na brincadeira. Quantas pessoas têm que morrer mais? Arion, na descida do BPFROM, se vocês pegar os vídeos lá do Charles, da fábrica de tinta, e ver, é incrível. No sábado, retrasado, indo cedo para Porto Mendes, né, uma caminhoneta lá. Então, o que acontece? Está na hora deles fazerem a parte também, porque é o seguinte, pessoal, está tão complicado hoje em dia, Arion, e é tão triste ver uma família perder, sabe? Então, assim, o Arion falou uma coisa que nós temos que provocar, Arion. Nós temos que trazer outra coisa, Moacir, convocar esse pessoal. Eu lembro que o Pedro ficou muito chateado uma vez, as pessoas precisando de um ponto de ônibus lá em Bom Jardim, a prefeitura foi lá e colocou no espaço do DR, era Iris vem, Arion, a engenheira, com 7 pedras na mão, mas quando mora alguém, eles não estão nem aí, daí não é culpa deles, mas quando coloca um ponto de ônibus que é o espaço deles, daí é culpa deles.
Aí eles vão lá, desrespeitam um vereador, falam bobagem, e sabe o que, Arion? Eles precisam sair do escritório e ir para a rua, e ver a realidade, sabe? Então, nós precisamos de gente mais humana, não gente que só estuda, fica na frente do computador, nós precisamos de gente que vai lá ver, lá, Arion, onde que é o problema, lá na raiz. E isso é importante. Obrigado, Arion, pela parte, hein? Obrigado, vereador Godinho, pela contribuição. Vereador Sauer pediu a parte também. Obrigado pela parte. Só para contribuir, nós já tivemos várias discussões sobre esse trevo, inclusive eu participei de várias delas, e todo cruzamento ele gera acidente. Uns geram mais, outros menos, conforme o trânsito de veículos. O anel viário nosso ele é um trânsito de veículos e de veículos pesados, né? Então é bem complicado. Como que extinguiu os acidentes historicamente nos cruzamentos? Na Avenida Rio Grande do Sul, no Trevo Dois Irmãos, extingue o cruzamento. Lombada não vai extinguir os acidentes, rotatória também não, radar possivelmente também não, se a gente observar alguns acidentes, até o caminhão estava com uma velocidade até reduzida. Então, o único jeito é extinguir o cruzamento. Então, assim, não é tão simples de resolver. Só imagine uma lombada. Se eu colocar uma lombada, o veículo pequeno ele vai reduzir, o caminhão com 60 mil quilos vai passar por cima, porque ele não consegue frear. A rotatória tem o mesmo problema. Então, assim, tem que ser feito um estudo, já foram feitos, então, assim, precisa resolver, mas não é tão simples como a gente talvez possa imaginar. Só para contribuir, obrigado pela parte. Obrigado, vereador Sauer. Vereador Rafael. Obrigado pela parte, vereador Arion. Hoje, inclusive, estive discutindo com o secretário de Mobilidade Urbana, o coronel Wellington, a respeito do ângulo do trevo. Quando você vem de Margarida para acessar o trevo, você vem num ângulo de 45 graus. Quem tem um pouco mais de idade não consegue olhar à esquerda para visualizar. Então, conversávamos e um paliativo imediato até uma possível trincheira, um viaduto, é você mudar o ângulo da posição do veículo. Eu, quando vou lá, eu já faço isso mesmo sem o contorno, sem o canteiro me induzir a um ângulo de 90 graus. Eu abro bem e paro 90 graus, que eu olho para a esquerda e para a direita. Eu nunca faço o ângulo que o trevo nos induz, ele nos induz a parar de lado. Isso não existe. Isso é uma armadilha. Então, eu discuti com o coronel Hélito e quero convidar os senhores, na próxima sessão, fazer uma indicação sugerindo a mudança do ângulo, mas não como solução definitiva. Ainda pode haver acidentes, como havia na CC, porque é um cruzamento, né, de alta velocidade. Mas, de modo imediato, com 2, 3 sacos de cimento, a gente consegue diminuir um pouco desses acidentes, pelo menos oportunizar que aqueles que tenham limitação de posicionamento consigam melhorar essa questão. Obrigado, vereador Arion. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Carlinhos. Obrigado, vereador Arion. Eu acredito que a gente tem que pensar um pouquinho mais para frente. Nós temos vários deputados aqui que fizeram um voto. Eu sempre falo, vamos cobrar esse deputado. Eu acredito que futuramente ali vai ter que ser feito um viaduto ou alguma coisa mais aprimorada, porque do jeito que está, vai talvez reduzir um pouco, mas precisamos, sim, buscar recursos na esfera estadual e federal. Acredito que vários deputados fizeram voto aqui em Marechal e acredito que, se nós todos cobrarmos esses deputados, alguma coisa vai vir. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Carlinhos. Obrigado a todos os vereadores que fizeram contribuições. Nos alongamos um pouquinho, queria ser bastante breve, mas eu acho que o assunto foi importante ter aberto essa discussão. Como eu disse, é um começo e várias cabeças pensantes juntos podem chegar a uma conclusão que pode resolver o problema que está existente lá no anel viário, e não só lá, mas como também na rodovia estadual e na rodovia federal que cruza o Marechal Cândido Rondon. Eu queria falar um pouquinho também sobre o piso salarial dos professores. A gente tem visto na mídia algumas movimentações, alguns professores questionando, mas como meu tempo está esgotando, eu vou deixar para falar no finalzinho ou até mesmo na próxima sessão. E, por hora, apenas agradecer a atenção dos senhores, agradecer a atenção dos senhores vereadores e desejar a todos uma sessão profícua e, desde já, uma semana abençoada por Deus. Obrigado.